E nosso estudo de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 20. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Emmanuel comenta na lição 107 do livro Caminho, Verdade e Vida, Vinda do Reino. Os agrupamentos religiosos no mundo permanecem quase sempre preocupados pelas conversões alheias. Os crentes mais entusiastas anseiam por transformar as concepções dos amigos. Em vista disso, em toda parte somos defrontados por irmãos aflitos pela dilatação do proselitismo em seus círculos de estudo. Semelhante atividade nem sempre é útil, porquanto em muitas ocasiões pode perturbar elevados projetos em realização. Afirma Jesus que o reino de Deus não vem com aparência exterior. É sempre ruinosa a preocupação por demonstrar pompas e números vaidosamente nos grupos de fé. Expressões transitórias de poder humano não atestam o reino de Deus. A realização divina começará no íntimo das criaturas, constituindo gloriosa luz no templo interno. Não surge a comum apreciação porque a maioria dos homens transitam semi-cegos por intermédio do túnel da carne, sepultando os erros do passado culposo. A carne é digna e venerável, pois o vaso de purificação, recebendo-nos para o resgate preciso, recebendo-nos para o resgate preciso. Entretanto, para espíritos redimidos significa morte ou transformação permanente. O homem carnal, em vista das circunstâncias que lhe governam o esforço, pode ver somente o que está morto ou aquilo que vai morrer. O reino de Deus, porém, divino e imortal, escapa naturalmente à visão dos humanos. Emmanuel começa a lição de hoje falando que tem uma preocupação muito grande dos agrupamentos religiosos nas conversões. É lógico que isso reflete o grau de egoísmo que nós temos ainda dentro de nós. É o ego, egoísmo, vaidade e orgulho. Por quê? Porque normalmente é muito comum a gente encontrar nesse mundo pessoas que só se abrem, só se consideram aptas a se relacionar com pessoas que pensam na mesma faixa vibratória que ela. Ela não consegue aprender a conviver com os diferentes, ela quer procurar aqueles que têm sintonia com ela, que pensam, têm a mesma visão, dentro das mais variadas áreas aí da vida, mesma visão política, mesma visão social, mesma visão cultural, mesmo gosto pela arte, para poder estar convivendo com essas pessoas. Então, ou você converte a pessoa para o seu ponto de vista, e aí entra essa aflição que ele está dizendo aqui, né, que as pessoas começam anseio por transformar as concepções dos outros, e fala, em vista disso, em toda parte somos defrontados por irmãos aflitos. Né? E ele vem falar, chamar atenção, ou a pessoa faz isso, ou então não consegue se relacionar de maneira que é até interessante, né? É você fazer um exercício com você mesmo. Tenta fazer o seguinte, eu quero me relacionar com um grupo de pessoas que sejam diferentes, de posições religiosas diferentes, respeitando a opinião deles e sem querer interferir com a minha. Isso é um exercício de amor ao próximo bastante interessante, que a gente vai aprendendo que quando a gente aprende a respeitar a religião das pessoas, a gente está respeitando aquilo que ela tem de mais importante na vida dela, porque muitas das vezes a base toda da vida dela está sendo aquela opção religiosa que ela teve. Né? Mas tirando essa observação inicial de lado, que o Emmanuel fez aqui para a gente, ele vem dizer para a gente que, afirma Jesus que o reino de Deus não vem com aparência exterior. É justamente o que diz o versículo de Lucas hoje, e é o tema da página de hoje, que é Vinda do Reino. Nunca foi, nunca será com aparência exterior. Aliás, é muito comum até a gente encontrar, na infantilidade que ainda move os nossos corações aqui na Terra, a gente ficou a vida inteira cego para as coisas do espírito, para as coisas religiosas. E de repente, quando começa a observar agora, começou a abrir os olhos agora para isso. E já se acha salvo, já se acha escolhido, acha que vai ser arrebatado, já acha que... Mas peraí, você tem todo um passado de equívocos e foi ontem que você acordou para a existência do Cristo ou ontem que você acordou para os seus postulados. Mas a pessoa acha que a partir desse momento, não, que tem uma transformação de uma hora para outra. Né? E a gente vai vendo que não é por aí, que você vai vendo até o que aconteceu com Paulo depois que ele se converteu, quais foram as provas que ele teve que dar, o que aconteceu com Pedro depois também que ele se converteu, que aliás Pedro, Jesus foi bem claro durante o momento aí do Evangelho, fala, Pedro, o dia que te converteres, quer dizer, Pedro não era convertido, a impressão que dá é que Pedro só se converteu de verdade
após ter negado 3 vezes e Jesus ter dado a oportunidade de 3 vezes ele dizer que amava, antes do galo cantar de novo, e quando ele começou a Casa do Caminho, o trabalho maravilhoso está descrito no Ato dos Apóstolos. Então a gente vai ver o seguinte, né? Quando isso acontece com a gente, aí que a gente começa a buscar de dentro da gente. Né? Quando eu estou aprendendo a respeitar o ser humano, eu estou aprendendo a amar o ser humano, eu já não estou guardando mais mágoa dentro de mim, eu estou controlando agora minhas explosões emocionais, eu estou conseguindo perdoar, eu não estou conseguindo a partir de agora não ter mais esse comportamento agressivo. Aí a gente começa a observar essa vinda do reino, porque a vinda do reino não é com aparência exterior, e não é também por demonstração de conhecimento, porque a gente vai ver que uma coisa é inteligência, outra coisa é moralidade. A gente vai ver que esse mundo que a gente vive tem muitas pessoas, muitos dotes de inteligência, mas que a moralidade ainda não está acompanhando. Por quê? Porque é um processo natural, a inteligência vem primeiro, daqui a pouco vem a moralidade junto. Então a gente vai encontrar, por exemplo, médicos, por exemplo, uma pessoa que é cardiologista, e hipertenso, obeso. Mas ele não tem esse conhecimento, como é que ele consegue ser desse jeito? Gente, uma coisa é inteligência e outra coisa é moralidade. Ele, para poder agora, ele tem que botar na prática aquilo que ele aprendeu, ele sabe muito bem. Aliás, quanto mais necessidade a gente tiver de um determinado conhecimento, mais a gente sabe realmente. Mas o problema é colocar na prática. A hora que a gente consegue colocar na prática, a gente deixa até de falar tanto sobre isso, né, sobre esses assuntos. Enquanto a gente não consegue botar, ele chama a nossa atenção, fica ali incomodando a gente, aí sim, mas depois que a gente começa a aprender a colocar na prática, ele naturalmente vai deixar de ser uma preocupação nossa. Mas essa coisa de querer demonstrar pompas e números vaidosamente nos grupos da fé, querer converter as pessoas, eu sempre me lembro, né, com muito carinho da figura do Chico Xavier mesmo, que é até o homenageado desse mês, né? O Chico Xavier, ele tem um momento que uma senhora vira para ele: meu marido, ele é maravilhoso, ele é uma pessoa, ele é um excelente pai, excelente marido, excelente profissional, ele é excelente tudo, só pena que ele não é espírita. Ele vira para ela e fala: gente, mas se ele é isso tudo, você não precisa dele, deixa ele ser do jeito que ele é mesmo. Ele não precisa ser espírita, não. Se ele é isso tudo, ótimo. Aí você vai encontrar outras pessoas que não. Você vai forçar a barra para que a pessoa seja da sua religião e de repente tem uma pessoa revoltada, contrariada, e uma pessoa que nem cumpre, nem aceita os postulados. Porque uma das frases maravilhosas do Chico é que ele vem dizendo o seguinte, que o espírita que ainda não compreendeu que a sua reforma íntima, a sua renovação interior é o mais importante, ele não aprendeu o que é espiritismo, não entendeu o que é espiritismo, né? E assim também a gente pode falar com relação a alguns cristãos. As pessoas usam o título de cristão exterior. Você é cristão? Sou. Você frequenta que religião? A religião tal. Aí aparece uma primeira oportunidade, não, tem que matar mesmo, tem que... Ué, mas peraí, você é cristão? Calma aí. Como assim? É isso que o Cristo falaria? É isso que o Cristo faria? A distância que tem entre a teoria e a prática, né? Todos nós, isso acontece com todo mundo, entendeu? E ele vem falar pra gente assim, que a realização divina começará no íntimo das criaturas, constituindo gloriosa luz no tempo eterno. Ela, na maioria das vezes, não vai surgir para apreciação de todo mundo, não. A gente vai ver o seguinte, né? Aquela pessoa que está aprendendo vou usar um termo aqui que é engolir sapo, a não reagir às agressões externas que chegam até ele. Ao tempo todo relevar, essa pessoa está começando a aprender o que é cristianismo. Então ele bota aqui pra gente, a carne é digna e venerável, pois é vaso de purificação, tudo bem. Mas para os espíritos redimidos, a carne ainda significa morte ou transformação permanente, porque a gente vem para cá, para a carne, a gente fica cego aqui, preso nesse corpo e sujeito a essas influências todas que estão por aqui. Então ele bota aqui, o homem carnal, em vista das circunstâncias que ele governa e força, ele pode ver somente aquilo que está morto ou que vai morrer. Agora o reino de Deus não, ele é divino e imortal, ele vai escapar da nossa visão. É para onde a gente deve envolver todos os nossos esforços. Eu quero aprender a desenvolver essas virtudes em mim, porque são essas virtudes que vão acender uma luz em mim, enquanto espírito, não nesse corpo, para quando esse corpo aqui acabar meu tempo aqui nele, eu ver qual é o caminho que eu vou tomar aí
nas várias moradas da casa do Pai. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.